Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje é a nossa segunda aula de serviços públicos e hoje nós vamos tratar sobre concessão e permissão de serviços públicos. Primeiro, né, a gente vai começar, mas primeiro a gente precisa nos situar em relação à matéria, né? Uma das atividades administrativas é o serviço público, né? Na primeira aula de serviço público a gente já viu as polêmicas existindo envolvendo o serviço público, os diferentes regimes que se aplicam de acordo com o serviço público que a gente está falando. E aqui agora, nessa aula, a gente vai entender que alguns serviços públicos eles devem ser prestados pelo Estado, outros devem ser prestados por terceiros que não o Estado, alguns podem ser prestados pelo Estado e por terceiros, e outros ainda podem ser prestados pelo Estado diretamente ou por terceiros, independente de delegação. Quando a gente fala que o terceiro está prestando, na verdade o terceiro só está executando o serviço, né? A titularidade do serviço público continua sendo do Estado, exceto naqueles serviços públicos que são denominados de não privativos ou serviços públicos compartidos, em que, para aqueles que entendem que isso continua sendo um serviço público, quando executados pela iniciativa privada, né, como educação, saúde, assistência social e previdência, eles continuam sendo serviço público, né? Alguns autores, como a gente já viu na aula específica, eles consideram que esses serviços são serviços públicos, mas quando o particular exerce independentemente de autorização, ele está exercendo uma atividade econômica em sentido estrito, né? Hoje a gente vai tratar sobre concessão e permissão, aquela concessão e permissão mencionada no artigo 175 da Constituição. Por muito tempo, na minha época de graduação, quando a gente tinha aula sobre delegação de serviço público, a gente diferenciava a concessão e a permissão do artigo 175 com aquelas clássicas da doutrina que falavam concessão, delegação, autorização, que variavam de acordo com a importância do que fosse delegado e de acordo com o vínculo. Então a concessão era aquela questões mais importantes, maiores, com um vínculo permanente. Permissão era um vínculo um pouco menos, era um vínculo precário, e autorização era aquelas situações que o vínculo era precário, mas para situações pequenas do dia, como, por exemplo, instalar uma banca de revista. E não é essa concessão, não é essa permissão que a gente vai estar tratando hoje. A gente vai estar tratando da concessão e da permissão do artigo 175 da Constituição. Quando se fala em concessão e permissão de serviço público, principalmente nas provas de concurso, o examinador vai estar direcionado à concessão e permissão dos serviços públicos que tratam do artigo, que envolvem o artigo 175 da Constituição. Então vamos lá, né? Delegação de serviço público, né? Vamos definir de forma bem abrangente a delegação de serviço público como a transferência a terceiro da execução de serviços públicos cuja titularidade pertence ao Estado. Então vamos pegar os elementos dessa definição bem abrangente, né, de delegação do serviço público, e vamos ver. A titularidade pertence ao Estado. Então, o Estado ele detém a titularidade do serviço público, mesmo quando esse serviço público é delegado, tem a sua execução delegada a um particular. Só se transfere a execução. Então é isso. O Estado mantém a titularidade, a execução é transferida para um terceiro. E esse terceiro irá prestar os serviços, né? Executar significa que o terceiro irá prestar esses serviços públicos, né? E quem são esses terceiros, né? Os terceiros, eles podem ser tanto a administração direta como outros entes públicos ou iniciativa privada, nessa noção abrangente de delegação de serviço público. Por quê? Porque nessa noção abrangente a gente está mencionando o que os autores denominam de delegação legal, que é a transferência da execução de serviços públicos às entidades da administração indireta,
E a delegação negocial, e aí entrando propriamente na concessão e na permissão de serviço público, né? A transferência da execução de serviços públicos a quem não pertence ao titular do serviço público, ou seja, por quê? Porque a gente viu na aula específica, diferenciando a administração direta e a administração indireta, que a administração direta é a administração pública, e a administração indireta, ela funciona com base na lei, ou ela foi o órgão da administração indireta foi criado pela lei, ou teve sua autorização, foi criada com autorização da lei. Então, a delegação legal é a transferência da execução de serviços públicos às entidades da administração direta. A delegação negocial é a transferência da execução de serviços públicos a quem não pertence ao titular do serviço público, né? Então pode ser um ente público, pode ser desde que seja de um outro ente federado. Em geral, quando a gente fala sobre concessão e permissão, a gente associa aos particulares, né? Fundamento normativo, né? A Constituição, a gente já viu, ela trata de diversos dispositivos sobre serviço público com diferentes conotações. Para a gente, o que interessa é o artigo 175. Mas a gente vai ver algumas hipóteses de permissão, concessão, autorização mencionadas pela Constituição. Por exemplo, o artigo 21 fala: compete à União explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, e daí vai ter uma série de serviços, né? Serviço de radiodifusão, serviço de energia elétrica, aproveitamento energético de recursos, navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário, os serviços de transporte rodoviário, os portos marítimos. Além disso, existem serviços de prestação exclusiva, como os Correios, né, que vem sendo objeto de grande debate no Congresso, né, nesses últimos tempos, sobre o futuro, os caminhos que o Correio deve trilhar, se ele deve continuar tendo algumas de suas atividades como exclusivas da União, se não, como vai ser essa transferência. O artigo 25 vai falar sobre alguns serviços do Estado. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial, né? E para nós, como já havia dito, o que importa é o artigo 175 da Constituição. Incumbe ao poder público, na forma da lei, direta ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, o poder público, na forma da lei, direta ou sob regime de concessão ou permissão, e quando for regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Uma lei específica iria dispor, ou dispôs, né, como a gente vai ver, sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, o caráter especial do seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Os direitos do usuário, política tarifária, obrigação de manter serviço adequado, são esses 4 incisos. E veja, veio a Lei 8987 de 95 e a lei ela menciona esses 4 incisos, né? Ela trabalha com esses 4 incisos, ainda que de forma sintética em muitos dos seus aspectos, mas ela menciona esses 4. Depois disso ainda veio a Lei 11.079 de 2004, que trata sobre PPP, existiram algumas outras leis específicas ou leis gerais que não continuam que não estão em vigência. Então essas duas leis, 8987 de 95 e 11.079 de 2004, elas vêm e tratam sobre isso. Além disso, esse ano veio o Estatuto do Direito dos Usuários do Serviço Público, né? E vai ser objeto de uma aula específica e vai tratar também de alguns aspectos específicos dos incisos mencionados pela Constituição, especialmente os direitos do usuário e a obrigação de manter o serviço adequado sob a perspectiva do usuário. E agora a gente já vai para a Lei 8987 de 95,
que fala sobre a concessão comum de serviço público. Lembrando mais uma vez que a gente vai estudar concessão e permissão de serviço público, essa concessão e permissão mencionada no artigo 175. Como a gente viu, diversos outros incisos tratam sobre concessão, permissão, autorização de serviço público, mas o nosso foco, né, quando fala em serviço público, são as concessões e as permissões que foram reguladas pela 8987 de 95 e pela lei das PPPs, a 11.079 de 2004. Vamos lá, a lei 8987 de 95, ela versa sobre a concessão comum de serviço público em duas modalidades distintas, né? A concessão simples e a concessão antecedida de obra pública. Vamos verificar o conceito legal. Esse é o conceito que vai ser exigido pelo examinador. O artigo 2º, para os fins do disposto nesta lei, considera-se poder concedente. Quem é o poder concedente? A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não de execução de obra pública objeto de concessão ou permissão. Então vamos lá. A gente falou que a titularidade nas delegações negociais, como as concessões, as permissões de serviço público, a titularidade pertence ao ente federativo ainda, ao responsável por prestar o serviço público. Então a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município. Por isso que eles são o poder concedente. Porque eles que deveriam, eles que são competentes para realizar o serviço público, mas eles podem, delegar a execução através de uma concessão ou de uma permissão. O que é a concessão de serviço público? É a delegação de sua prestação, para a gente a delegação negocial, deixando bem claro isso, de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade de concorrência, pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Então a gente aqui já vai ver no próprio conceito legal alguns aspectos, como por exemplo, a obrigatoriedade de licitação, a delegação é exclusiva da prestação, da execução, a titularidade continua com o poder concedente. Na modalidade concorrência, a licitação é sempre na modalidade concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas, então pode ser uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstra capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Então a concessão sempre vai ter um prazo determinado, e quem vai executar o serviço público o faz por sua conta e risco. A administração não tem a obrigação de socorrê-lo, Concessão de serviço público precedida de execução de obra pública. A gente mencionou que a Lei 8987 menciona duas modalidades distintas de concessão e, na verdade, elas não são bem duas modalidades distintas. O que acontece é que numa concessão há a previsão de uma obra, de uma obra antecedente, e na outra não. Então, a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, ela é a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegada pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para a realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado, o que é diferente do conceito anterior. Olha, aquele concessionário, ele vai construir total ou parcialmente, ou vai conservar, ou vai reformar, ou vai ampliar, ou vai, de alguma forma, executar uma obra para executar aquela função que lhe foi delegada. E veja, o investimento da concessionária vai ser remunerado e amortizado pela própria exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Então, quando a concessionária, na licitação, participar da licitação na modalidade de concorrência, para a definição dessa concessionária, ou aqueles licitantes deverão levar em conta que, se tiver uma obra, essa obra vai ser remunerada ou amortizada mediante a exploração do serviço. Então, para eles ficarem atentos para depois não vir querer que o poder público os socorra. Permissão de serviço público. Então, veja,
A própria lei já tratou sobre a permissão de serviço público. A permissão é a delegação a título precário, e aqui a grande diferença entre a permissão e a concessão, né? A permissão tem expressamente dito que é um título precário, mediante licitação, também é licitação, né? Sempre, né? O princípio da impessoalidade força a administração a criar um processo seletivo, e aqui ele mencionou que esse processo seletivo é a licitação da prestação de serviços públicos feitas pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Olha só, a permissão pode ser para pessoa física. Não tinha essa menção na concessão. A concessão falava em pessoas jurídicas ou consórcios. A permissão fala em pessoa física. Então vamos ficar atento nesse detalhe também. Vamos pegar aqui alguns elementos dessas definições legais para a gente dar uma reforçada. Então, concedente é o ente federativo competente pela realização do serviço público. Tanto a concessão quanto a permissão são formas de delegação negocial do serviço público. São instrumentalizadas através de contrato, né? A lei vai falar, a Lei 8987, que a concessão é instrumentalizada através de um contrato e que a permissão é instrumentalizada através de um contrato de adesão, né? O artigo 4º vai falar sobre contrato para concessão, o artigo 40 vai falar sobre contrato de adesão para as permissões, né? Elas também exigem prévio procedimento licitatório, que nas concessões deve ser na modalidade concorrência. Então o objeto é a prestação de um serviço público. Muito cuidado. Como a gente já mencionou, a legislação utiliza a expressão concessão para outras finalidades também. Por exemplo, algumas atividades econômicas são exploradas pelo Estado em regime de monopólio, como a exploração do petróleo, por exemplo, né? E a concessão da exploração, ela não vai se confundir com essa concessão de serviço público do artigo 175. Cuidado, outra questão que deve ser tomada alguma cautela, né? Essa modalidade de concessão, né, ela não se aplica às entidades da administração indireta, né? Não faria sentido que a administração pública realizasse licitação para que a própria administração pública participasse. Então, por isso que a gente diferenciou delegação legal para delegação negocial. Então, sempre que a administração pública quiser conferir a um ente da administração indireta a exploração de um serviço público, ela deve fazer pela delegação legal. Quando ela quiser fazer para um particular ou para um outro ente federativo, né, ainda que seja uma empresa pública de outro ente federativo, daí sim ela vai fazer a concessão ou permissão, a delegação negocial, a concessão e a permissão do serviço público, né? Por isso, nada impede que uma empresa pública ou sociedade de economia mista de outro ente federativo participe. Agora, do próprio ente federativo, né, os autores eles defendem isso com muita clareza. Veja, a administração direta deveria fazer uma delegação legal. A remuneração é extraída da exploração estatal do serviço público, né? Veja só, o serviço público ele é remunerado por tarifa, né? O artigo 175 fala sobre tarifa. Então, a partir do momento que o serviço público ele passa a ser exercido por um terceiro, esse terceiro vai ser remunerado por tarifa. Isso foi objeto de muito questionamento. Por quê? Porque, para muitos autores, a remuneração é exclusivamente por tarifa, né? Lógico, a tarifa vai estar prevista. Mas para outros não, para outros o Estado também poderia participar do custeamento da prestação desse serviço público. E a lei das PPPs, depois a gente vai ver, ela previu expressamente uma modalidade em que a administração também participa, né? Na 8987 existe ainda um pouco dessa divergência doutrinária, e se a remuneração
ela é ou não, ela deve ou não contar com a participação do setor público. A regra é que a remuneração seja extraída da exploração do serviço público, né? Então, a partir do momento que o serviço público é delegado, essas são as tarifas dos usuários desse serviço público que vão remunerar a concessionária. Não importa a transferência da titularidade do serviço público. Então, o concessionário, embora esteja atuando por sua conta e risco, né, o serviço público continua de titularidade do ente federativo, do ente político. Né? A peculiaridade, né, das concessões precedidas de obra pública é a necessidade daquele melhoramento. E isso vai ficar para a administração pública. Depois de encerrada a concessão, se isso for essencial ao serviço público, isso vai ficar para a administração pública. Agora a gente já vai no próximo tópico, né, matéria bem corrida, né, que fala que aponta as particularidades na licitação e contratação da concessão comum de serviço público. Veja, a própria lei menciona que se aplica subsidiariamente a Lei 8666, mas ela trouxe diversas regras específicas. Onde o examinador vai questionar? Nas regras específicas, né? Os critérios de julgamento, né? Veio dois itens juntos, né? Os critérios de julgamento, eles são um pouco diferentes do que aqueles critérios previstos na Lei 8666. Então aqui a gente vai mencionar, eles estão no artigo 15, se os senhores e as senhoras abrirem a Lei 8987, os senhores vão encontrar, né, esses critérios de julgamento específico no artigo 15. O menor valor da tarifa, isso é um critério que é um critério específico para as concessões e permissões da 8987. Menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. A combinação dos dois critérios, né? A combinação de dois critérios, né? Tanto menor valor da tarifa quanto maior valor a ser pago para o ente concedente. Melhor proposta técnica. Melhor proposta em relação à combinação de critérios, valor da tarifa, melhor técnica. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica. Então, veja, melhor técnica, melhor oferta, menor valor da tarifa, tudo isso pode ser combinado de qualquer forma, tudo como critério da licitação. A possibilidade de participação de consórcios, né? A gente viu que na concessão, a concessão é feita para pessoas jurídicas ou para consórcios. Apareceu aqui o pedido de atualização, acontece no nosso computador, já superamos isso, né? Então os consórcios podem participar. Possibilidade de inversão das fases de julgamento e habilitação. Isso em 95 poderia ser uma novidade agora, já nesse período que a gente está, depois com as leis, como a gente já viu nas aulas de licitação, já não é uma grande novidade, né? E algumas cláusulas obrigatórias do contrato, né? O artigo 23 vai trazer algumas cláusulas obrigatórias, a gente vai mencionar as principais, né? O inciso 4º fala ao preço do serviço, aos critérios e procedimentos para o reajuste e revisão das tarifas. O inciso 6º vai falar os direitos e deveres do usuário para obtenção e utilização do serviço, tudo cláusulas obrigatórias, né? Os bens que serão reversíveis, e por isso a gente falou que quando envolve obra, essa obra pode ficar para a administração ao término da concessão. E inciso 13, a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Embora a concessionária atue por sua conta e risco, ela deve prestar contas, né? Responsabilidade pelos danos causados. Incumbe a concessionária a execução do serviço público, né? O artigo 25 vai falar isso, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Então, a gente já viu sobre a responsabilidade da administração pública. Quando o serviço é executado por um terceiro, esse terceiro assume integralmente essa responsabilidade. Ele não pode falar assim, olha, eu fiz, errei, causei o dano, mas o poder concedente não fiscalizou, ele deveria ter fiscalizado. Ele não pode arguir, trazer esse tipo de argumento para se eximir da responsabilidade. É admitida a subconcessão, olha só,
na lei de licitações, né, em regra não pode, né, a subconcessão. Então, se expressamente autorizado pelo concedente, é admitida a subconcessão, mas ela deve ser feita e realizada mediante concorrência, né. A possibilidade de intervenção, né? O artigo 32 vai falar que o poder concedente pode intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço público. Então, se a concessionária não está executando satisfatoriamente o serviço público, pode o poder concedente realizar a intervenção. Formas de extinção da concessão. Ó. A concessão se extingue pelo advento do termo contratual, não há norma expressa, né, falando qual que é o termo do contrato, só há uma previsão de que contratos com mais de 5 anos são considerados concessões longas. A encampação está definida na própria lei, tem os artigos depois que se seguem, os artigos que enumeraram a forma de extinção. O artigo 37, né, fala assim, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Então, veja só, o poder público quer retomar a execução do serviço público, ele cria uma lei autorizando isso. A previsão legal é uma exigência, ele tem que indenizar o concessionário e ele pode retomar a execução do serviço. Aqui não estamos falando de problemas na execução, né? A caducidade, aí sim, né, a gente vai trabalhar com problemas, né, na execução do serviço público. O artigo 38 vai falar: a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais. Então, e daí o parágrafo 1 vai falar: a caducidade poderá ser declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão, a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações dos devidos prazos, ou a concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. Então veja, quando existir uma falha, né, na prestação do serviço e o poder concedente quiser retomar sua execução, a gente vai estar falando sobre a caducidade. Quando não houver falhas, né, ou pelo menos pode não estar um serviço adequado, mas não há uma inexecução total ou parcial reconhecida pela administração, daí ela vai, mediante autorização de lei, retomar o serviço através da encampação. Com falha, caducidade. Sem falha e com previsão legal, encampação. Além disso, tem a rescisão normal, né? Quando acabar o prazo ou por algum defeito, desde que o serviço público não seja continuado, né? A regra é que o serviço público seja contínuo, né? Mas pode existir um caso que não haja mais interesse na prestação, ficou obsoleto, criaram uma nova modalidade de serviço, né? Por exemplo, uma concessão de uma linha de ônibus, essa linha vai ser extinta. Isso pode acontecer, né? Anulação, quando tem um vício, né? Falência ou extinção de empresas concessionárias e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Bom, falando agora sobre a lei, né, a gente viu as concessões comuns do serviço público e agora a gente vai ver as concessões especiais de serviço público. A Lei 11.079 de 2004 é a lei das PPPs, né? Ficou conhecida como a lei das PPPs. Por quê? Porque ela estabeleceu o regime das parcerias público-privadas. Ela já é uma lei ela é uma lei elogiável, afastando do mérito, né? Se isso deveria ser assim, deveria, podia ou não podia, né? É uma lei bem feita, se aproveita da lei 8987, esclarece algumas questões e aponta algumas diferenças, né? O que é uma parceria público-privada? Aí já começamos com
com as características da lei, né? A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão. Então, a PPP nada mais é do que uma concessão na modalidade patrocinada ou administrativa, né? O que é a concessão patrocinada? A própria lei vai falar. É a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, né? De que trata a Lei 8987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Então, lembrem que quando eu falei da 8987, a remuneração, existia uma polêmica se deveria ser exclusivamente pelas tarifas do usuário ou se o poder público poderia complementar o custeio, né, do concessionário pela prestação de serviço público. A lei das PPPs veio e solucionou essa questão. Basta que faça uma concessão patrocinada, que nada mais é que uma concessão de que trata a 8987, com a previsão de contribuição pecuniária do ente público. O que é a concessão administrativa? É o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obras ou fornecimento e instalação de bens. Então, a concessão administrativa é aquela que a administração pública é usuária do serviço público delegado, né, concedido. Não constitui PPP, e isso é muito importante, né? A gente já viu que constitui PPP, não constitui PPP. É assim entendida a concessão de serviço público ou de obra pública que trata a Lei 8987, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Não faria sentido, né, falar numa parceria público-privada se não tivesse a participação pública, né? Seria uma concessão comum, e é isso que esse parágrafo 3º fala. Olha, só a PPP quando o parceiro público ele contribui de alguma forma, né? Quando não há essa contraprestação pecuniária do parceiro público, vai ser uma concessão comum. Importante aqui, né? O artigo 10 vai falar no parágrafo 3º que as concessões patrocinadas em que mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública dependerão de autorização legislativa específica, né? Fica atento aí ao parágrafo 3º do artigo 10 e ao parágrafo 4º também, né? É vedada a celebração de contrato de PPP cujo valor do contrato seja inferior a 20 milhões de reais, cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos, ou que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Então tá aí, ó. As PPPs elas são dirigidas aos grandes empreendimentos, né? Então o contrato tem que ser maior, né, do que 20 milhões de reais, o período de prestação de serviço tem que ser maior que 5 anos e o objeto não pode ser um desses do inciso 3º. O artigo 5º ela vai falar sobre algumas cláusulas essenciais aos contratos de PPP, né? Alguns merecem destaque porque são distintos, né, das concessões comuns. O prazo de vigência, né, não pode ser inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos. Então, PPP de 5 a 35 anos. A repartição dos riscos entre as partes, inclusive acaso fortuito, força maior, fato do príncipe, área econômica extraordinária. A regra na concessão comum era a assunção integral do risco pelo concessionário. O compartilhamento com a administração pública de ganhos econômicos efetivos do parceiro privado decorrentes da redução do risco dos créditos dos financiamentos utilizados pelo parceiro privado. Então veja, há uma parceria. Se há uma redução ou se há um ganho econômico do parceiro privado, o parceiro público também tem que se beneficiar disso. A realização de vistoria dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter o pagamento ao parceiro privado. Veja, tem pagamento, então o poder público pode reter o pagamento no valor necessário para reparar as irregularidades eventualmente detectadas. E cronogramas e marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas de aporte de recurso. Então é isso, há uma contribuição pecuniária do parceiro público para o parceiro privado, então tem que haver um cronograma de repasse. Um pouquinho mais, né, a gente já está acabando a aula, a gente tem que falar que antes de iniciar o procedimento licitatório,
nas PPPs, a administração pública deve constituir uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico, ela pode ter a forma de companhia aberta e ela pode ter valores mobiliários negociados no mercado. É essa sociedade de propósito específico que vai estar incumbida de implantar e gerir a parceria. Além disso, né, existe no artigo 14 seguintes regras que são exclusivas à União. A mais importante, por ser diferenciada e por ter maior chance de cair na prova, é a previsão da criação de um fundo garantidor de parceria público-privada com patrimônio próprio para garantir que o parceiro público vai ter recursos durante toda a parceria para aportar na parceria. O Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada, né, FGP, ele tem o limite global de até 6 bilhões de reais. Essas são as principais diferenças da PPP e normalmente as PPPs elas vão ser comparadas com as concessões comuns. Então, a principal dificuldade para a compreensão da PPP é a própria compreensão da concessão comum. Vamos ler as duas leis juntas, né? Agora, depois da aula, para fixar o entendimento. E daí não cair nenhuma pegadinha que vai comparar as modalidades de concessão e permissão que fazem referência ao artigo 175 da Constituição. Muito obrigado e até a próxima.